pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes nesse sabadão, véspera de jogo importante pelo Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras novamente, agora pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira foi pela Copa do Brasil e agora, na minha opinião, é um dos jogos mais importantes nessa sequência de partidas que o Flamengo está tendo no mês de agosto. E o técnico Tite finalizou a preparação, esboçou o time titular e nós vamos contar para vocês. Vai time principal? Vai poupar? Vai mesclar? O que o Tite pretende fazer? E tem desfalque confirmado de última hora. E era um jogador que seria titular, inclusive, na partida desse domingo diante do Palmeiras. O Flamengo, portanto, tem 3 desfalques para esse jogo contra a equipe do Abel Ferreira. E a principal informação do dia, pelo menos na minha concepção, o Flamengo tem a chance de vender o Wesley em uma operação que pode chegar a 120 milhões de reais. É isso mesmo, eu vou contar detalhes dessa situação e eu quero saber a opinião de vocês. Flamengo tem que vender o Wesley ou segurar o Wesley? Vamos para as informações, que é isso que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos. Vamos lá, vamos direto. Varela é desfalque. O atleta Varela realizou o exame e foi diagnosticada uma lesão no quadril direito. O lateral não será relacionado para o jogo deste domingo contra o Palmeiras, informou a assessoria do Flamengo na manhã desse sábado. Inclusive, o jogador é dúvida para a partida de quinta diante do Bolívar pela Libertadores da América. E o Varela se junta a Bruno Henrique e Davi Luiz. Bruno Henrique e Davi Luiz estão suspensos. Eles não podem entrar em campo por conta de suspensão e o Varela com uma lesão. Então, o departamento médico do Flamengo, novamente, com um jogador lá, o De La Cruz saiu, De La Cruz está de volta, mas o Varela, com essa lesão, infelizmente, vai ter que passar por esse tratamento aí. E o Tite esboçou a equipe que ele pretende mandar a campo nesse domingo para pegar o time do Abel Ferreira. Existia dúvida, inclusive eu vi muita gente por aí cravando que o Flamengo ia com o time reserva. Então, senta aí, anota o time que vai a campo segundo o que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Rossi de volta ao gol, Wesley na lateral direita, substituindo Varela, que seria titular. Dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Léo Pereira, portanto, indo para o 3º jogo consecutivo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Meio de campo, Pulgar. De La Cruz voltando ao time depois de 2 jogos como desfalque por conta de dores no joelho. Arrascaeta e Gerson também ali no meio de campo. Cebolinha de volta ao time titular e Pedro, o homem referência no ataque do Flamengo. Então, o Tite vai com força máxima para pegar o Palmeiras, tal como a gente havia dito no último vídeo, que a comissão técnica e a diretoria pretendiam fazer isso. Ele vai com força máxima e também pretende ir com força máxima na quinta-feira contra o Bolívar. Diante do Botafogo, no outro final de semana, terá uma reavaliação dos atletas e aí o Tite e a sua comissão técnica vão tomar a decisão, até porque o jogo contra o Botafogo antecede uma das partidas mais importantes do Flamengo no ano, que será contra o Bolívar, só que na altitude, tá? Então o Flamengo tem que fazer um bom resultado no Maracanã diante do Bolívar para poder ficar mais tranquilo lá na altitude. E aí eu quero saber de vocês, vocês acham que o Flamengo tomou a decisão correta, botar o time principal? Eu já dei minha opinião, acho que tinha que ser sim o time principal. Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade junto com a Libertadores para o Flamengo. Por que eu falo para o Flamengo? Porque o Flamengo faz investimento de milhões. Eu acho que clube que faz investimento de milhões tem que sempre priorizar a briga pelo Campeonato Nacional, que no caso o Campeonato Brasileiro, obviamente, e também a Libertadores. Então, quero a opinião de vocês. Vocês acham que o Tite acerta em botar o time principal? Vamos agora para a informação mais importante do dia. É isso mesmo. Estava eu deitadinho, curtindo sábado de frio aqui Tá frio aqui no Rio de Janeiro, hein? Tá muito frio, deitadinho. Eu lá curtindo e recebo uma informação e aí eu fui apurar e a informação foi confirmada. A Atalanta da Itália formalizou uma proposta oficial ao Flamengo pelo lateral direito Wesley. Uma proposta que pode chegar a 20 milhões de euros. E a proposta é o seguinte: 15 milhões de euros de maneira fixa, mais 5 através de metas, bônus. Por exemplo, número de partidas que ele disputar. Enfim, são essas metas que vocês já conhecem. O Flamengo ainda não respondeu se topa fazer o negócio, mas pelo que eu soube lá no Flamengo, os valores agradam bastante. Lembrando que em julho, ou seja, mês passado, o Flamengo renovou o contrato de Wesley até dezembro de 2028, depois de recusar uma proposta de 12 milhões de euros de um clube da Premier League.
pelo lateral direito. O grande lance dessa proposta é o seguinte: quem trouxe essa proposta ao Flamengo foi um empresário que tem uma ótima ligação com clubes europeus. Eu não vou citar o nome do empresário porque a pessoa que me passou lá no Flamengo pediu, não menciona o nome do empresário, não menciona o nome do empresário. Essa proposta chegou diretamente ao Flamengo. O Flamengo agora vai entrar em contato com os representantes do jogador, os representantes oficiais e falar, olha só, a gente tem essa proposta aqui, tal pessoa, tal agente trouxe essa proposta pra gente, e aí, vamos, o que vocês pretendem fazer? Enfim, o Flamengo vive uma incógnita. Por quê? Os valores são sensacionais. Podem chegar a 120 milhões de reais. Beleza, eu acho esse valor maravilhoso pelo lateral direito Wesley. Maravilhoso. Eu gosto do Wesley, tá? Eu gosto de verdade do Wesley. Só que eu acho que são cifras que o Flamengo não vai receber novamente de nenhum outro clube. Inclusive, se a gente for parar e analisar no ponto de vista tático, para o Wesley seria maravilhoso. Por quê? Essa pessoa me explicou. Lá na Atalanta, o técnico, ele joga com alas. E o Wesley, na minha concepção, é muito mais ala do que lateral mesmo. Porque a parte ofensiva dele é muito boa, embora ele tenha que aprimorar o cruzamento, e ele vem buscando isso, segundo pessoas do Flamengo, mas a parte defensiva é o ponto fraco dele. Como a Atalanta joga com alas, para ele seria uma ótima, no ponto de vista tático, futebol italiano, ele iria aprender demais lá. Para o Flamengo, valores maravilhosos. Só que se você vender o Wesley, você só fica com Varela, que a todo momento está se lesionando. E aí, vale o risco de você ter que ir ao mercado, buscar um outro lateral direito, não sabe se esse lateral direito vai se entrosar de maneira rápida, vai se adaptar de maneira rápida. Vale o risco? E é isso que eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo tem que vender o Wesley por essas cifras? Ou mesmo sendo valores maravilhosos, o Flamengo tem que segurar pensando na parte técnica, pensando na temporada, nas disputas dos títulos que o Flamengo tem pela frente. Quero a opinião de vocês. Uma outra observação. Varela a todo momento é convocado para a seleção uruguaia. Isso também pode pesar. Tem data FIFA se aproximando. E aí eu quero a opinião de vocês. Mas essa proposta de fato chegou ao Flamengo. Pessoas do Flamengo me confirmaram. E agora a ver qual será a decisão do Flamengo. O Wesley, repito, será titular no jogo desse domingo contra o Palmeiras. Outro jogador que tem negociação em andamento para poder ser vendido é o Fabrício Bruno, ao Rennes da França. Vocês já sabem muito bem disso. Valores que podem chegar a 15 milhões de euros, e o Matheus Gonçalves também. Embora o Flamengo tenha recusado as propostas do Red Bull Bragantino, pelo que eu sei, os empresários estão tentando trazer uma proposta do Red Bull Bragantino no valor que o Flamengo quer, 8 milhões de euros, pelo menos 8 milhões de euros para vender o Matheus Gonçalves, e aí eles iriam negociar a divisão dos direitos econômicos. Então o Flamengo tem 3 situações em andamento aí para poder vender jogadores. Só que o Flamengo não está desesperado para vender ninguém. Não precisa ficar naquela pressa de vender alguém, naquela urgência. Muito pelo contrário. O Flamengo só vai vender se entender que de fato a proposta é muito vantajosa para o clube. E eu tenho a sensação, não é informação, é sensação de que o Abel vai poupar alguns jogadores. O Estevão, por exemplo, que está começando já a treinar, eu acho muito pouco provável que seja utilizado contra o Flamengo. Ele quase que certamente, diria, vai ser preservado para o jogo contra o Botafogo. Ali sim, o Palmeiras vai precisar do Botafogo e muito. O Haroldo também já diz assim, vamos dar like, galera, De La Cruz de volta, ufa, ufa, ufa. Como eu falei aqui, gente, na abertura do programa, são 2 boas notícias em uma só, né? A primeira é que o De La Cruz volta. O De La Cruz é o motorzinho desse time. Garcia, tá me dando uma... Eu não estou com sono, mas está me dando uma sessão de bocejos aqui. Acho que tem alguém com olho grande aí. Ops, sai para lá. Mas, enfim, deve ser o Caetaninho. Agora, a verdade é que, além da boa notícia pela volta do De La Cruz, existe a outra excelente notícia, que é a saída do Alan. A melhor notícia para o Flamengo é a saída do Alan. Esse que, se fosse de vez, seria realmente uma coisa para se aplaudir de pé, como na ópera. O Dudu Campos diz assim, boa noite, RMP. Flamengo ganha domingo, Brasileirão do Palmeiras já era. Olha, eu não vou dizer isso, não. Porque, se a gente lembrar, o Palmeiras chegou a estar 14 pontos atrás do Botafogo no segundo turno, tal como nós estamos agora. O Botafogo derreteu, é verdade,
mas o Palmeiras teve a sua arrancada e acabou conseguindo o título. No momento, a situação do Campeonato Brasileiro, vamos ver juntos aqui até, para poder analisar em cima de números. Olha aqui. Não acho que a derrota do Palmeiras para o Flamengo o afaste da briga pelo título. Torna mais difícil, é verdade, mas não acho que o afaste. Olha lá, atualmente, como é que estamos? Botafogo com 43 pontos e 21 jogos. Flamengo com 40 jogos, com 40 pontos e 20 jogos. Ou seja, pelo menos em teoria, o Flamengo pode, se ganhar o jogo do Internacional, passar a ser ele o líder do campeonato pelo critério de saldo de gols. O Fortaleza, com 20 jogos também, tal qual o Flamengo, tem 39 pontos. O Palmeiras tem 37. Então, vamos imaginar aqui os resultados que supostamente tornariam a vida do Palmeiras bem difícil a partir de agora. Botafogo pega o Juventude no Jacone, não é um jogo fácil de ganhar, a gente principalmente sabe bem disso, no jogo às 11 horas da manhã. Mas imaginemos que o Botafogo ganhe. O Botafogo vai a 46 pontos. Imaginemos que o Flamengo derrota o Palmeiras. O Flamengo vai a 43 pontos, com potencial de 46. E imaginemos que o Fortaleza, que pega o Criciúma, vamos combinar, esse é o dos clubes que estão no G4, é o que tem o adversário mais fácil, Fortaleza também vence e vai a 42. Então nós teríamos o Botafogo com 46, o Flamengo com potencial de 46, e o Fortaleza com 42, e o Palmeiras com 37. 37 para 46 são 7 pontos, correto? 46 menos 7, 37. Não, 46, oh meu Deus do céu, 37 mais 9, 43, mais 11 pontos. Está me dando me deu um branco aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que é isso, Renato? 9 pontos, como eu falei de primeira, 9 pontos. 9 pontos, gente, na 22ª rodada, ainda não é uma distância que elimine o Palmeiras do título brasileiro. Não é mesmo. Ainda mais que já esteve 14 pontos atrás nessa época. Então, claro, ele teria pela frente o Botafogo, o Flamengo e o Fortaleza. Todos com uma pontuação significativa à frente deles. Mais 9 pontos, que seria a maior diferença entre o Palmeiras e o Botafogo, se o Botafogo ganhar, ou o próprio Flamengo, se o Flamengo ganhar o jogo atrasado, não é ainda uma desvantagem, vamos assim dizer, que seja para você dizer, não, o Palmeiras está fora do páreo. O Palmeiras não estaria fora do páreo. Ainda mais, se, por exemplo, o Palmeiras for eliminado da Libertadores, que é uma possibilidade. Palmeiras e Botafogo, eu diria que hoje em dia é 50-50. Então, se o Palmeiras, que já caiu da Copa do Brasil, aliás, o Botafogo também já caiu da Copa do Brasil, cair da Libertadores, vai ter um foco total no brasileiro. Eu diria mais além. Os dois caíram já da Copa do Brasil, o Botafogo e o Palmeiras. Aquele que for eliminado da Libertadores passa a ter mais chances no brasileiro. Porque terá, a partir de agora, a partir daqui a 2 semanas, né? Quer dizer, 1 semana e meia, 10 dias, terá foco única e exclusivamente no brasileiro. O que a gente sabe que faz a diferença. Então, o único vivo dos que estão lá na frente, o único vivo nas 3 competições é o Flamengo, que pode continuar vivo na Libertadores também, se fizer o dever de casa bem feito contra o Bolívar no Maracanã e sustentar lá em La Paz. Isso pode ser uma desvantagem. Claro que é ótimo você estar vivo nas 3 competições, que você amplia a sua possibilidade de títulos na temporada. O Flamengo já ganhou Brasileiro e Libertadores na mesma temporada com o Jorge Jesus,
feito inédito na era dos pontos corridos, e já ganhou Copa do Brasil e Libertadores com o Dorival. O Palmeiras também ganhou Libertadores e Copa do Brasil juntos. O que o Palmeiras não conseguiu até hoje foi Libertadores e Brasileiro. Então, eu acho muito cedo para a gente chegar e dizer assim, não, se o Palmeiras perder do Flamengo, ele está fora da disputa. Não está ainda não. Não está ainda não. E o Botafogo, por sua vez, se for eliminado pelo Palmeiras, vai ficar só no Campeonato Brasileiro. Passa a ser um adversário mais perigoso. Mais perigoso. Na verdade, ao se classificar para a Copa do Brasil, o Flamengo complicou um pouco mais o calendário dele. Porque os seus principais adversários saíram da Copa do Brasil. O Botafogo e o Palmeiras. Então, mas você vai dizer, então sai da Copa do Brasil? Ninguém sai de uma competição como a Copa do Brasil por vontade própria. Ninguém sai. Então, vamos ver como é que isso aí vai proceder daqui para frente. Teria sido até bom que o Botafogo tivesse continuado na Copa do Brasil, por exemplo, e o Palmeiras eliminasse o Botafogo na Libertadores. Então, pelo menos o Botafogo e o Palmeiras continuariam com uma competição a mais do que o brasileiro. Mas do jeito que a coisa caminhou, só um vai ficar com uma competição, que vai ser o Palmeiras ou o Botafogo na Libertadores, e o outro vai ficar só com o brasileiro, porque já caiu da Copa do Brasil. Enfim, é o que temos pela frente. Rapaz, essa notícia aí é para deixar qualquer rubro-negro animado. O Flamengo não tá de brincadeira e quer mesmo trazer o Carlos Alcaraz para reforçar o nosso meio-campo. Imagina só, o garoto tem só 21 anos, mas já mostrou que tem muita bola no pé, tanto no Racing quanto no Southampton. E agora, a diretoria está disposta a investir pesado, 18 milhões de euros, para trazer o moleque para a Gávea. Se ele chegar, vai ser um baita reforço para brigar por posição com Arrascaeta e De La Cruz. O Alcaraz tem tudo para dar certo aqui, ainda mais com essa torcida que empurra o time o tempo todo. E olha que o cara já tem até convocação para a seleção argentina, então talento ele tem de sobra. Se depender da nossa torcida, ele vai sentir rapidinho o que é vestir o manto sagrado e vai suar sangue por essas cores. Agora, só falta fechar e trazer o cara de vez. Vamos torcer para essa negociação andar logo, porque o Mengão tem que estar sempre com o melhor elenco possível para brigar por todos os títulos. Vem, Alcaraz, que aqui é Flamengo, parceiro.